Eu sou pedagoga na Fundação Síndrome de Down e eu que vou estar aqui mediando essa live com vocês, né? Primeiro, agradecer muito a presença de todos e de todas e de todes e começar dando alguns recados. O primeiro é que essa live vai ser gravada, já está sendo gravada, vai estar no canal do YouTube da Fundação na semana que vem. Então, por isso, em função da lei LGPD, a gente pede para que não abram as câmeras. E no final, que a gente abre para perguntas, para conversa, ciente disso, se alguém quiser abrir as câmeras para interagir melhor, fiquem à vontade. Também pedi para deixar o microfone sempre desligado, para não interferir. O Rico, que está com a gente no suporte, se precisar, ele tira o som, para não atrapalhar. Então, fiquem tranquilos com isso também. Outra coisa é que temos uma lista de presença. No final, o Rico coloca no chat. Por favor, assinem para ter o certificado. E também vou estar atenta aos chats, se quiserem interagindo por ali, fazendo perguntas. No final, a gente abre para isso, para as meninas responderem. Acho que de recado é isso, e dizer, enfim, que vamos falar hoje sobre a importância da fisioterapia na primeira infância nas pessoas com T21. E as nossas convidadas, prata da casa, 2, ouro, 2 ouros, a fisioterapeuta, né? Juliana Medina Mustafava, fisioterapeuta, graduada pela Universidade Metodista de Piracicaba, especialização em fisioterapia aplicada à neurologia infantil pela Unicamp, integração sensorial nos distúrbios de aprendizagem e neurológicos da infância, formação no método Pilates, especialização em síndrome de Down pelo CPEC, mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Interdisciplinar e Reabilitação da Unicamp, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Interdisciplinaridade e Reabilitação da Unicamp também, fisioterapeuta na Fundação Síndrome de Down desde 2014. A nossa outra convidada é a fisioterapeuta Karina Francisco de Menezes Momesso, fisioterapeuta, graduada pela Universidade Metodista de Piracicaba, especialização em fisioterapia integrativa, acupunturista e formação em aromaterapia e microfisioterapia, aprimoramento no conceito neuroevolutivo Bobat, sabia que eu ia errar, Bobat, formação em integração sensorial nos distúrbios de aprendizagem neurológicos da infância e técnicas de kinésio taping, formação no método Pilates, fisioterapeuta na Fundação Síndrome de Down desde 2003. Então, agradeço muito e se joguem. Agora é com vocês. Eu esqueci de fazer minha audiodescrição, então eu vou fazer e depois vocês começam, tá bom? Eu sou uma mulher de pele branca, estou usando um óculos de grau quadrado, de aro marrom, tenho cabelos castanhos encaracolados, compridos, estou com um batom vermelhinho e atrás de mim tem um quadro de um sino de uma igreja de Minas Gerais. Podem começar, queridas, obrigada. Aí... Oi, Mila, desculpa. Não, aí vocês vão falando, né? A hora que quiser que coloque o slide, o Rico vai colocando. Tá, joia. Tá? Então, boa noite, obrigada. Eu sou Juliana, sou uma mulher branca, de cabelo castanho escuro solto, de óculos de grau, e tô ao lado da Karina. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos encaracolados. Atrás de nós tem alguns quadros. Estou ao lado da Juliana. Rico, você pode pôr pra gente, por favor? Então, como a Mila disse, nós somos fisioterapeutas, né? Atuamos na Fundação Síndrome de Down
que é uma instituição que atende pessoas com síndrome de Down e deficiência intelectual. A gente realiza a fisioterapia motora em atendimentos individuais. A frequência depende da nossa avaliação e a duração dos atendimentos é de 30 minutos. O que a gente prioriza é que os pais e os familiares, quem seja o cuidador, né, o acompanhante do bebê e da criança, sempre esteja junto da sala. E hoje a nossa apresentação vai ser voltada na parte da fisioterapia na primeira infância. O próximo, Rico, por favor. Uma das características físicas que impactam no desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down, e é um dos primeiros sinais que, quando o diagnóstico não é feito intraútero, é visto e examinado na sala de parto e que levanta a suspeita, dentre outros, da síndrome de Down, é a hipotonia muscular. Então, a hipotonia muscular é uma redução do estado de tensão constante que o músculo mantém quando ele está em repouso. Então, não tem grau de hipotonia muscular. A pessoa com hipotonia, ela é hipotônica, ao contrário da pessoa com hipertonia, que pode ter leve, moderada e severa. A hipotonia, ela é global, né? Então, a pessoa com síndrome de Down tem hipotonia em todos os músculos do corpo, não é em lugares específicos. E quando a gente fala, ele é pouco hipotônico, ele é mais hipotônico, isso é um jeito que a gente fala errôneo, porque a gente está comparando uma criança com a outra, né? Então, isso não é nada teórico. Outra coisa relacionada à hipotonia é que quem controla o tônus muscular é central, é sistema nervoso central. Então, nós não vamos conseguir mexer no tônus dessa pessoa. A gente consegue mexer e aumentar na força muscular. Então, a hipotonia é o grau de contração do músculo em repouso e a força muscular é o grau de contração do músculo em movimento. Então, na fisioterapia, a gente aumenta a força muscular para que as pessoas consigam fazer atividades funcionais, mas no tônus nós não conseguimos mexer. Tentamos ilustrar duas fotos, né, que mostram a hipotonia, que é essa postura com os quadris em abdução, né, os quadris mais abertos, com rotação externa. Esse bebê mais molinho, vamos falar assim, de postura. O próximo, Rico, por favor. Outro sinal da síndrome de Down. Então, lembrando que síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Sinais, o que eu vejo, e sintomas, o que eu sinto. Então, além da hipotonia, tem a frouxidão ligamentar, que é uma condição onde os ligamentos que são responsáveis por estabilizar as articulações, eles estão excessivamente elásticos e flexíveis. Isso causa um aumento da amplitude de movimento articular, que leva o que a gente chama de hipermobilidade articular. O que fica mais evidente é a postura de abertura excessiva da perna, né? Então, essa é uma postura que muitas vezes a gente observa como uma postura que é mantida quando a criança está, por exemplo, sentada, mas também é uma postura adotada pela criança em transferências posturais. Então, se ela está sentada, ela quer passar para a barriga para baixo, para se arrastar ou para engatinhar, ela faz a abertura excessiva da perna, por conta da hipotonia com a hipermobilidade articular, para fazer essa transferência postural. Isso é outro fator que também interfere no desenvolvimento da pessoa com síndrome de Down. O próximo, Rico, por favor. Então, a junção da hipotonia com a frouxidão ligamentar vão causando algumas alterações, e uma das alterações é o posicionamento dos pés. Então, essa junção faz com que o arco medial dos pés tenha uma tendência a ser um pezinho mais a gente popularmente chama de chato, um pé mais plano, com um arco desabado. Então, que seria o primeiro desenho do pé, né? O pé plano, que não tem o arco medial tão saliente. E isso daí gera uma descarga
diferente de peso no pé, e a tensão é com tornozelo, joelho, quadril, né, que gera uma alteração toda postural por conta da base ter uma alteração de descarga de peso na base. Aí o próximo, Rico. O Rico, você passa para mim, por favor? Então, o arco medial do pé... desculpa, Rico, anterior. O arco medial do pé, ele é formado na infância. Então, quanto mais a criança andar descalça, em terrenos de textura diferente, né? Grama, areia, terra, em terreno que tenha declive e aclive, mais experiências sensoriais ela tiver, maior a chance de formar esse arco. Se por acaso esse arco não se forma e gera alterações posturais, aí se indica o uso de palmilhas ortopédicas. A palmilha, ela não forma o arco plantar. A palmilha, ela somente, não, né, que é um super, mas ela faz o posicionamento do pé, mas ela não é responsável por formar o arco plantar. Então, é muito comum os familiares perguntarem, mas não tem que usar palmilha? Mas o bebê ainda nem começou a andar. Então, essa é a importância do bebê andar, descarregar peso, pisar em terrenos diferentes para ver se esse arco plantar se forma ativamente. Porque a palmilha é uma órtese que faz o posicionamento passivo. E passivamente não se forma o arco plantar. O próximo. Outra questão que a gente tem atenção é em relação à luxação articular. Então, luxação é quando tem uma lesão em que a articulação, os ossos que compõem a articulação, eles se separam. Então, tem a subluxação e a luxação, que é quando perde completamente esse contato entre os ossos articulares. Daí a gente, para ilustrar, colocou, né, fotos de luxação de joelho, onde na primeira foto os ossos estão em contato, e na segunda não, então na segunda está luxado. E a foto de luxação de quadril, onde no primeiro tem um encaixe do fêmur, que ele está bem posicionado, e do outro lado ele está luxado, quando não tem esse contato entre os ossos que compõem a articulação. Tanto a hipotonia, quanto a frouxidão ligamentar, a falta de descarga de peso são fatores que interferem e facilitam a luxação articular. O próximo, por favor. Essa foto, ela foi bem rodada, assim, em internet, mas para todas as crianças, né? Não foi uma foto ilustrativa de orientação só para pessoas e crianças com síndrome de Down, mas acho que os cuidados são para todas as crianças, mas especialmente para as crianças com síndrome de Down. Então, brincadeiras ou formas de carregar a criança que podem favorecer a luxação articular. Então, puxar pelo braço, né? Puxar pelos dois braços, brincadeira de serra-serra, serrador, brincadeira de segurar pelas mãos e rodar a criança. Então, todas essas brincadeiras que têm esse movimento de tração, elas favorecem a luxação ou a subluxação. Lembrando que a hipotonia com a frouxidão ligamentar são fatores que agravam essa situação. Então, sempre evitar isso, principalmente em crianças pequenas. E no bebê também, só fazendo uma ressalva, quando a mãe vai trocar o bebê, então, às vezes, na correria, ela acaba puxando pela perna para poder posicionar o bebê e trocar a fralda. Então, sempre orientar, puxar sempre pela parte proximal. Então, puxar pelo quadril para poder fazer essa troca adequada. Ou quando for levantar também o bebê que está deitado, evitar de puxar o neném pelo braço. Então, é super importante, a gente acredita, de ir criando códigos com a criança, né? Então, é muito importante a mãe falar, o cuidador, ou quem quer que seja, vou te levantar, me dá os braços, para a gente ir estabelecendo formas de linguagem. Então, eu quero sair do berço, eu estendo os braços para você. Eu quero ir no seu colo, eu estendo os braços para você. Mas não significa que quando a criança estende o braço, nós vamos puxar o braço.
a gente entende que aquele movimento de estender os braços é eu quero ir com você, eu quero sair daqui, eu posso dar as mãos para você, mas todo o meu suporte tem que ser na parte posterior da criança, para fazer o movimento de inclinação. Mais um, por favor. Outro aspecto que é importante a gente falar é sobre a instabilidade atlantoaxial. Então, a atlantoaxial é a primeira e a segunda vértebra cervical. Qual que é o cuidado disso? Entre as vértebras passa a medula. A medula é sistema nervoso central, tecido extremamente rico, e quanto mais alto for a lesão medular, maior o comprometimento. Então, passa pela medula, tanto os estímulos aferentes, que são os estímulos que vão do meio para ser interpretado pelo cérebro, então, a sensibilidade, quanto os eferentes, que são responsáveis pelo movimento. Eles sobem e ele desce. Então, eu ponho a mão no ferro quente, eu sinto, e em milésimos de segundo eu respondo tirando minha mão. Então, a medula é extremamente importante. E nas pessoas com síndrome de Down pode haver o que é chamado de instabilidade atlantoaxial, que é quando pela mobilidade excessiva entre as duas primeiras vértebras, a medula fica desprotegida, porque existe uma distância maior, que é o que a gente tentou mostrar no quadrado, existe uma distância maior entre a primeira e a segunda vértebra. Então, esse exame é uma radiologia, né, que é solicitada pelo pediatra, normalmente aos 4 e aos 10 anos de idade. E daí, enquanto isso, existem alguns cuidados que podem ser tomados para evitar essa lesão medular. Então, evitar virar cambalhota, qualquer movimento de chicote do pescoço, pular em cama elástica, até mesmo andar a cavalo, sem sela. Então, isso são movimentos que protegem a medula. E muitas vezes as crianças ou as pessoas que têm instabilidade atlantoaxial não manifestam sintomas. Então, não é necessário ter uma manifestação de sintomas. Pode ter a instabilidade atlantoaxial e a pessoa não apresentar sintoma nenhum. Então, a gente não pode confiar que só vai ter, não tem sintoma nenhum, então não deve ter. É um fator de atenção que a gente tem que ter com as pessoas com síndrome de Down. E às vezes, quando existe algum sintoma, tem crianças que daí apresentam problemas para controle de esfíncter, sensibilidade dos pés, os pés podem ficar com alguns movimentos que a gente consegue identificar, pode ser um indício de até uma luxação, um aumento ainda maior dessa instabilidade, porque quando a criança vai fazer o raio-x, geralmente eles colocam o valor da medida. Então, se tem a instabilidade, está por volta acima dos 4, 5, mais ou menos, de diferença ali, a distância entre uma vértebra e a outra. Acima de 5, pode indicar uma subluxação. E acima até de 7, uma luxação total, que daí corre muito risco, né? E por isso que daí é indicado uma cirurgia ali para poder colocar um clipe e grudar aquela, como se fosse fixar aquela vértebra, as duas vértebras. Sim. O próximo, por favor. A gente está falando tudo isso, né? Sobre o desenvolvimento infantil, mas de um jeito teórico, de um jeito de estudo mesmo, porque não tem como separar e falar só sobre o desenvolvimento motor, sem falar do cognitivo, sem falar do social, sem falar do afetivo, do sensorial, né? Das questões genéticas, das questões hereditárias, do meio que essa criança vive, das oportunidades que ela tem. Então, assim, essa parte do desenvolvimento, quando a gente fala, tirando a pessoa do meio que ela está e de quem ela é irreal, né? É uma parte que é para a gente poder pensar, estudar, discutir,
mas nada se compara a estudar e a pensar na pessoa, em possibilidades, em conquistas aonde ela está, né? Então a gente sempre fala assim, ele, sei lá, por exemplo, ele andou na física, mas ele não anda em casa, então ele não aprendeu a andar, né? Então essa transferência de funções, de lugares, de pensar estratégias, de como eu vou me virar aqui, né? O que socialmente eu faço aqui, quem que me estimula, quem que me desafia a fazer as coisas. Isso interfere muito no desenvolvimento das pessoas e não tem como a gente pensar na fisioterapia, mesmo que ela seja motora, sem pensar em tudo isso que envolve essa teia, que envolve e que interfere diretamente no desenvolvimento de todo mundo e de todos os bebês e de todas as crianças, e a gente acredita que isso vem a 10, né, desde sempre, assim, dos vínculos que se formam no mamar, do jeito que se chama, que se alimenta, enfim, em todas as ações. É importante também não desconsiderar a parte da genética, mas hoje em dia, como é muito falado sobre a epigenética, né, o quanto que aquele meio vai interferir, sim, em todos esses aspectos aí que a Ju colocou, né, no desenvolvimento e até nas questões lá para frente, o que essa criança pode ter de prejuízos, né, se essa epigenética, se esse terreno que a gente fala não for adequado, não for saudável ali. E eu acho que isso também é uma das diferenças, né? Que a gente fala muito, modelo médico, modelo social, que modelo de abordagem que é, né? Então, esse modelo que tem essa visão mais ampla e que acredita nas interferências do meio, sejam elas positivas ou negativas, mas que acreditam nessas interferências, é um modelo que a gente busca trabalhar, é um modelo que a gente acredita. Então, eu acho que é isso, né? Que a gente quer quando os cuidadores, os responsáveis ficam na sala para ter essa troca, para ter essas informações que a gente em meia hora não tem como, né? Isso. E pode passar, né, Ju? Uhum. Pode passar, Rico. Então, pensando nisso tudo, né, agora vamos falar um pouquinho sobre a parte prática, os atendimentos da físio, porque isso que a Ju trouxe é importante, né? Então, a criança vem para 30 minutos de atendimento, só que a fisioterapia a gente trabalha como um apoio. E essa continuidade vai ser feita em casa, na vida social dessa criança, nas atividades de vida diária. E a gente sempre fala que é uma estimulação, mas essa estimulação tem que ser de uma forma natural, dentro da vivência do dia a dia, de uma forma que a mãe possa, não é passar exercício e a mãe fazer os exercícios em casa, mas nas atividades do dia a dia, que ela possa inserir essa criança e essa estimulação e esse desenvolvimento seja da forma mais natural e espontânea possível. E a criança vai ter um desenvolvimento mesmo dessa forma que é a que a gente acredita que vai trazer benefícios para ela, tá? Essa figura a gente colocou para mostrar, né, algumas orientações assim que a gente passa para a mãe, que é uma coisa bem simples, né, que é essa calça que a gente fala em formato de U, que a mãe pode pegar qualquer calça que tiver, fazer o enchimento ali com espuma. E essa calça, ela pode deixar a criança junto com ela, se ela estiver fazendo alguma atividade em casa. Ela pode trabalhar várias posições, né? Essa primeira mostra a criança numa posição prona, que a gente fala de barriga para baixo. Isso vai ajudar no fortalecimento da região cervical, vai ajudar na extensão dos braços, para que ela faça uma preparação depois para o arrastar, para o rolar e o engatinhar. A posição sentada, né? Que a gente consegue um apoio bem legal, mesmo a criança não tendo ainda um controle de tronco, essa posição com a calça vai dar bastante suporte, bastante confiança para ela aceitar essa posição. Então, a gente gosta de indicar, né, algumas estratégias bem simples que as mães podem facilitar em casa também, tá? Pode passar o próximo. Então, pensando em desenvolvimento motor, dentro da fisioterapia, a gente pensa
numa estimulação que a gente fala céfalo-caudal, né? Céfalo começa lá na região cervical. Então, a primeira coisa, quando o bebê chega, a gente avalia como que tá, né, esse desenvolvimento do bebê, principalmente como que estão esses músculos da região cervical, né? Ele já apresenta um controle, ele tem uma retificação, ele consegue ficar com esse pescocinho retificado, ou ele apresenta uma lateralização. Tudo isso é olhado, tudo isso é visto e pontuado dentro do atendimento para que a mãe possa entender ali sobre esse desenvolvimento e dar continuidade em casa, tá? Então, essas fotos mostram o bebê aí na posição, esse primeiro na posição em prona, também com controle legal ali, cervical, tá? Então, o controle cervical, ele favorece para uma posterior aquisição de controle de tronco da região dorsal e lombar, preparando para esse bebê sentar. Ele favorece, essa posição é rica, que a gente sabe que essa posição traz todo o fortalecimento dos extensores de tronco, e ela é rica porque ele vai ter uma interação ali com o meio, ele pode olhar o brinquedo e já ir projetando o alcance para ir até esse brinquedo. E essa posição também, quando ele estende mais o bracinho, que nem aquela figura ali do meio, ele já está em preparo, tá vendo a região aqui que a gente fala de cintura escapular de ombro? Ele já está em preparo para fazer um rolamento. Então, estimular esse bebê a rolar a partir das posições, tá? E a terceira foto ali, ele já fica numa posição que a gente chama de pulga, ele já faz uma extensão de braço e já vai colocando o apoio, para depois ele entrar ali numa posição de gato, tá? Então, tudo isso ele já vai vivenciando, então só o fato de pensar, eu estou pensando aí no controle cervical, mas eu já penso projetando as futuras aquisições ali dentro do desenvolvimento motor, tá? E acho que é bacana a gente falar aqui muitas vezes, questões visuais, questões auditivas interferem nesse controle cervical, interferem no tempo de aquisição. Outra coisa também, eu acredito que isso seja em função do tamanho das nossas casas cada vez mais menores, está muito comum os berços dos nenéns ficarem encostados na parede. Então, aonde está o estímulo só para um lado, porque o outro lado tem a parede. Então, essa questão do meio, a gente também tem que perguntar e tem que se interessar em saber, porque às vezes, mas ele só olha para um lado, mas não é uma questão, por exemplo, de um torcicólogo congênito, é uma questão que os estímulos estão sendo unilaterais. E assim, e dentro do atendimento, a gente sempre orienta a mãe, coloca esse bebê no chão, né? Uhum. Nem que for para colocar uma coberta, um colchãozinho, porque é através do chão que ele vai ter uma exploração ambiental e ele pode vir a se desenvolver bem melhor. Porque se aquele bebê fica muito em cadeirão, em carrinho, ele não vai ter essa vivência de todo o espaço e fazer esse planejamento motor que ele precisa, tá? Então, é primordial aí esse bebê ir para o chão. Pode passar o próximo. Então, dando a sequência aí, depois a gente já pensa no controle de tronco, né? Quando a gente fala controle de tronco total, a criança é o sentar, né? Ela está se preparando ali para sentar. Essa primeira foto mostra uma bebê com controle ali de tronco em aquisição, né? Então, eu estou segurando ali na região ali da coluna mesmo, um pouquinho acima do quadril, favorecendo com os movimentos da bola o equilíbrio, favorecendo a extensão, a reação de proteção dos braços, porque a hora que eu jogo essa bebê de um lado, ela vai começar a entender que ela pode cair e ela vir a se proteger com os bracinhos, tá? Isso tudo pensando ali nas outras fotos desse menininho, que ele está sentado e quando eles começam a sentar, eles fazem essa flexão de tronco, colocam o tronco para frente e colocam o apoio das mãos para ele perceber que ele consegue, para ir depois ele retificando, depois ele vai levantando a hora que ele percebe que ele está
ele está na posição e que ele consegue ficar ali sentadinho sozinho. E pensando nessa posição, na riqueza da posição aí sentada, né? Através dessa posição, ele também vai ter uma exploração do meio, né? Do ambiente, ele vai começar a fazer a lateralização do tronco, ele vai lateralizar esse tronco para poder buscar o brinquedo que está do lado direito ou do lado esquerdo, o brinquedo que está na frente, e pensando nisso, uma preparação para as transferências de posição. Então, ele passar dessa posição para deitado, passar dessa posição para uma posição de gato depois, tá? E o bebê sentado, né, com completo controle de tronco, os membros superiores dele se tornam livres, né, para exercer várias funções e para explorar. Então, é uma postura bem importante. E pensando aí nessa figura, né, sempre auxiliando a questão sensorial também. Então, o uso das bolas, dos rolos, que ele vai sentir, né, que a gente fala de propriocepção, que ele vai sentir como que o corpo dele se controla, como que o corpo dele se adequa ali ao espaço, aos movimentos. Depois o tapetinho sensorial, que ele vai receber esse estímulo tátil, tá? Então, é sempre pensando, não é só trabalhar uma posição e pronto, é sempre pensando em todo o que está envolvido ali, tá? Para ele ter essas aquisições. Pode passar o próximo. Pensando aí agora na próxima aquisição, né? A posição de gato. Então, quando a gente trabalha a posição, né, de gato, 4 apoios, a gente pensa primeiro em trazer um fortalecimento. Esse bebê já passou por aquela posição lá de prono, quando ele não conseguia ainda fazer esse apoio, então ele já está com um tronco fortalecido, e a hora que a gente consegue colocar ele na posição de gato, a gente pensa em descarregar o peso, tanto nos membros superiores quanto nos membros inferiores, para que ele depois possa fazer a transferência, que é o engatinhar, tá? Não necessariamente, né, mesmo a gente trabalhando para que ele adquira essa posição de gato e depois engatinhe, que é o locomover nessa posição, não necessariamente ele vai engatinhar assim, tá? Porque às vezes, dependendo do bebê, dependendo dos estímulos que ele recebe, ou dependendo até das questões da hipotonia ali, da frouxidão de ligamentar, ele pode descobrir outras formas de locomoção. Então, ele pode ou só se arrastar, ou fazer movimentos assim, que a gente fala de soldadinho, né? Ou ele descobre que ele sentado ele consegue se rastejar pelo bumbum. Não é indicado, os físios não gostam. Mas, se a gente for ver por um outro lado, é uma locomoção que ele conseguiu adquirir para ele poder sair de onde ele está e ir para um outro lugar, e está tudo bem, né? Mesmo assim, a gente continua trabalhando o gato para que ele possa fortalecer adequadamente. E a criança, às vezes as mães ficam ansiosas por engatinhar, porque depois pensa no ficar em pé e no andar. Então, não é uma sequência assim, vai engatinhar, depois vai ficar em pé e depois vai andar. Não, junto com o engatinhar, ele já está ficando em pé, já está também trocando alguns passinhos, tá? Então, às vezes a criança precisa estar em pé bem, com um bom equilíbrio, se segurando e conseguindo lateralizar o tronco, fazendo uma transferência para depois engatinhar, tá? Então, é uma sequência que às vezes a gente acha assim, não, a criança, ela vai engatinhar para depois andar. Não, ela pode se segurar andando e depois engatinhar também, tá? E mesmo assim é legal porque o engatinhar, ele vai trazer uma outra expansão, tá? Isso vai auxiliar no desenvolvimento cognitivo dele. Então, quando a criança engatinha, ela tem muito planejamento motor, para onde ela vai, para passar debaixo dos móveis, para ver o brinquedo que ela vai alcançar. Então, esse planejamento motor ajuda muito no cognitivo, pensando lá até nas questões escolares lá para frente, tá? Só que nessa
ordem, que as coisas, né, não acontecem em conjunto, às vezes a criança anda e depois ela volta para engatinhar. Isso. Então, o engatinhar não é um pré-requisito para a marcha, né? Isso. Às vezes ela anda e ela volta para o engatinhar. Então, por mais que a gente estimule, às vezes não é um meio de locomoção que é observado. Pode passar o próximo. Depois aí pensando na posição em pé, né? Então, para a criança atingir essas posturas, então ela ou foi colocada ali no atendimento na posição, que nem essa primeira figura, que a gente usa muito esse apoio de quadril para estimular essa marcha lateral e depois uma marcha anterior que é para frente, tá? E junto a isso, a gente também vai estimulando essa transferência. Então, a criança está sentada, você passa ela de gato, e de gato passa ela para a posição sentado, tá? Para a posição em pé, desculpa. E depois, sozinha, a hora que ela adquirir uma memória disso, sozinha ela vai conseguir pelos móveis, segurando pelos móveis, para poder fazer essa marcha lateral. Essa última figura aí, colocando coisas em casas que ela possa se apoiar e ao mesmo tempo se sentir estimulada, motivada para realizar essa posição aí lateral, tá? E a gente pensou na hora de colocar essas imagens que, assim, existiu uma progressão motora aí, né? Porque é mais difícil realizar a marcha lateral na parede do que nos móveis, pela altura das crianças nessas fotos. Porque nos móveis eles conseguem deslocar o tronco anteriormente e fazer maior descarga de peso no braço, que volta naquela explicação que a Karina falou da postura sentada. Então, na parede, esse tronco tem que estar em uma postura mais neutra, o que aí favorece a aquisição do centro de equilíbrio para depois vir a marcha frontal. Que às vezes eles enganam a gente, né? Você coloca o bebê lá em pé e ele com o barrigão, ele apoia aquele barrigão no sofá, e ele adora. A hora que você tira aquele barrigão, ele olha para sua cara e fala, mas você descobriu, né? Então eles gostam de se apoiar pelo tronco, né? Então, por isso que a hora que vai ali na parede, realmente é muito elaborado esse movimento, né? Precisa de muita sinergia aí de todos os músculos aí do corpo. Pode passar o próximo. Pensando daí na marcha, né? Então, tem algumas estratégias que ajudam a facilitar. Na físio, a gente orienta as pegas, né? Como mediar, aonde segurar, pensando ali na prevenção das luxações. Eu nunca vou segurar um bebê com os bracinhos para cima e vou estimular essa marcha, sempre na região proximal. Então, eu seguro na cintura escapular, nos ombros, eu seguro na cintura pélvica, que são os quadris, para poder estimular essa marcha e não ter perigo de uma luxação aí, como já foi falado, tá? E olhando aqui os tipos de andador, esse primeiro a gente nunca indica, tá? Esse é o andador que a gente compra nas lojas, nem a Sociedade Brasileira de Pediatria indica esse tipo de andador, que é um andador... a criança, para começar, ela fica sentada, né? Ela não descarrega o peso. E a hora que ela consegue, ela pega uma agilidade e ela mantém essas pernas abduzidas abertas. E isso favorece todo um desequilíbrio fêmur-patelar ali, que a gente fala na região do quadril, na região do joelho, tá? E até nos pés. Não ajudando, não auxiliando também na formação do arco plantar. E outra coisa é que esse tipo de andador, ele tem muito risco de um traumatismo craniano, né? Porque a hora que a criança, ela pega uma agilidade, ela pode sim cair e sofrer um acidente. Por isso que ele não é indicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Esse andador aqui do meio, tem algumas mães que acabam fazendo, né? E é bem legal, porque elas usam os tubos de PVC e usam as latas, né, de leite. E daí o bebê
ele gosta ali do barulho, ele vai se apoiar e ele vai se sentir motivado, estimulado ali para poder realizar essa transferência e vai ficar num ambiente mais protegido, tá? Ele é obrigado a soltar peso no membro inferior, né? Ele é diferente daquele primeiro que ele está sentadinho ali, todo acomodado, né? Uhum. E esse terceiro aí, a gente até tem um mais ou menos parecido, eles gostam bastante, né? Só que o único problema é que eles acabam sendo muito leves e a criança acaba não conseguindo dominar. Então, a gente orienta sempre colocar um peso, né? Um saquinho de feijão, ou um pezinho que tiver em casa, para que possa segurar mais e a criança possa ter esse apoio e faça a transferência. Uma coisa que, né, tem que ser com supervisão, é claro, eles gostam bastante, é empurrar a cadeira em casa, né? Então, pegar a cadeira, empurrar, pegar banquinho, eles gostam bastante. Então, é um andador que eles acabam adaptando eles mesmos, tá? Pode passar o próximo. Aqui são alguns exemplos dos atendimentos, tá? São alguns vídeos. Esse primeiro vídeo é mostrando o engatinhar e é legal porque esse é um brinquedão que a gente tem na fundação e a criança ali sai do estofado e vai para uma superfície mais dura, então, e ela precisa se organizar motoramente para fazer essa posição e ela recebe esses estímulos sensoriais, né? Então, mostrando aí essa aquisição do engatinhar com uma boa dissociação. Quando a gente fala uma dissociação, ela consegue fazer esse balanceio, essa transferência entre cintura pélvica e escapular, entre os ombros e quadril. Pode passar o próximo. Aqui é só mostrando um exemplo de transferência de posição. Então, ela está de prono, de barriga para baixo, então eu estou auxiliando ela a vir para uma posição sentada, tá? Parece um movimento simples, mas é um movimento que atuam vários grupos musculares ali, tá? Além de fortalecer, de atuar esses grupos, eu estou favorecendo com que ela tenha essa independência, essa autonomia para poder fazer essa transferência sozinha, tá? E isso facilita bastante o controle de tronco para que ela possa sentar sozinha. Pode passar o próximo. Aqui são um exemplo aí de movimento que a gente fala que é de elevação de quadril, tá? Esse movimento de elevação de quadril a gente prepara para o rolar, prepara também para o rastejar, tá? Porque aqui, só nesse movimento que parece simples, a criança, ela vai fortalecer glúteos, vai fortalecer abdômen, tá? E quando eu pego esse brinquedo, né, nessa posição que a criança tá, e mostro ali na linha média do corpo dela, então isso favorece tanto as questões visuais como as questões de alcance dos braços. Aí a criança vai vir até o brinquedo, vai poder pegar esse brinquedo, vai poder interagir e tudo mais. E junto a isso também eu posso aproveitar e fazer o estímulo desse brinquedo nas laterais para que ela possa fazer o movimento ocular, porque a gente lembra que os olhos também a gente trabalha pensando nesse fortalecimento ocular, tá? Junto com o movimento cervical, para facilitar o controle cervical e depois o de tronco. Pode passar, por favor. Aqui é um exemplo aí da transferência da marcha, usando a barra paralela, tá? Ele, no começo, ele foi bem na primeira vez que ele foi aí na barra. Então, a barra a gente consegue trabalhar tanto a marcha lateral quanto a marcha anterior, tá? E ele até, depois quando chegou no final, ele até tentou dar uns passinhos ali com um único apoio. Então, na marcha legal, a gente também trazer essa motivação para a criança, né? Então, uma hora eu pego ali, eu facilito, né, o movimento
o apoio nos quadris, eu facilito o apoio nos ombros e eu vou retirando esse apoio gradativamente, tá? Então, primeiro eu dou esses 2 apoios, depois eu vou dando só um apoio, até quando a gente vê a criança já está fazendo por ela mesma. Pode passar, por favor. Você quer falar alguma coisa? Não. Aqui é um outro exemplo, né, de estímulo de marcha, segurando pelo quadril, utilizando esse andador, mostrando aí que às vezes pode parecer fácil, mas o mais difícil para a gente na hipotonia é quando a gente estimula a criança a segurar sozinha e tente fazer a transferência do peso. Mesmo eu dando suporte ali no quadril, o desafio foi esse, segurar, tá? Então, às vezes, ele só quer ter o apoio nosso e não quer se segurar. Então, o se segurar traz o quê? A autonomia e a vivência aí da posição. Pode passar, por favor. Aqui são algumas atividades de circuito interno dentro da sala, onde a gente coloca alguns obstáculos, pensando além da marcha, a transferência. Então, essa menininha já está numa fase que ela já dá conta de fazer, além de andar ali dentro da barra, ela consegue fazer toda essa transferência aí, passando, né, por esses obstáculos, que isso é um desafio. E ela vai e volta. E as crianças gostam bastante da físio, né? Porque a gente tenta trabalhar sempre com a criatividade e a motivação. Pode passar o próximo. Aqui é mostrando o engatinhar e uma transferência, tá? Então, estimulando o engatinhar e a transferência para a posição em pé. Então, é essa sequência mesmo. Eles vão ficar de joelho para depois a gente ir lá e facilitar para a posição em pé, tá? Aí, quando eles adquirem essa memória e força muscular, eles começam a fazer sozinhos. Então, é uma coisa bem natural e espontânea. Pode passar. Então, é isso. Então, a gente trouxe alguns exemplos aí, né, de alguns movimentos dentro do desenvolvimento motor da criança. Agora a gente vai abrir... Você quer falar alguma coisa, Ju? Não, acho que é isso. A gente vai abrir para as dúvidas, perguntas. Uau! Nossa, muito obrigada, né, por aceitar o convite, por trazer de uma maneira tão bonita. Fiquei emocionada muitas vezes de perceber o caminho, sabe, com tanto detalhe, com tanto amor, com tanta técnica e leveza, né? E perceber, em conhecer mais, aprendi muito, né? A gente acha que a gente sabe um geral, né? Mas entender esse caminho do desenvolvimento e na prática, assim, esses vídeos lindos, tão claros. E pensei assim, né? O quanto a primeira infância, né? A importância da primeira infância, a importância. A gente enxerga isso, né? Na vida adulta, na habilidade social, na habilidade cognitiva, na questão emocional, de como lidar com o emocional, na autoestima, né? Tem a ver com como acontece nesse começo aí, nesse apoio que eles precisam, né? E como eles conseguem naturalmente, depois de tanto apoio, conseguir fazer. E também nossa, pensar na autonomia, né? Quando você dá autonomia, você conhece o seu próprio corpo, né? A força muscular e etc. do próprio corpo, você vai conseguir lá na frente, né? Ter força, né? Se apoiar na vida, no mundo. Muito bonito, muito obrigada. A gente fala bastante dessa janela de oportunidades, né? Nessa primeira infância, para que isso se repercuta mesmo ali na vida, né? Na vida adulta. E a importância de se conhecer e de sentir para se explorar o fora, né? O mundo, o espaço, o ambiente que seja, mas antes
antes o interno, né? Antes eu me toco, né, eu tenho exploração oral, eu tenho a mão na linha média, enfim, eu tô em mim antes para depois eu poder. Sim. Sim. Olha só no chat, né? Parabéns, muito bom, obrigada. A Vitória colocou assim, meninas. Não tenho perguntas, mas quero aqui deixar o registro que a competência técnica de vocês é potente demais. Vocês têm toda a minha admiração e ver o quanto vocês validam o desenvolvimento numa perspectiva multidisciplinar, aplicando as possibilidades do desenvolvimento infantil integrado. É isso. Linda, obrigada, Vitória. Gisélia, parabéns, Karina, Juliana, pela troca de saberes e aprendizados. Sucesso sempre. Sérgio Carvalho, eu tenho uma pergunta. Diga, Sérgio. Deixa... Olha lá. Posso fazer em áudio? Sim, pode fazer em áudio. Enquanto você abre, eu vou ler a Sueli. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma perguntinha. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Sou presidente de uma ONG, sou pai de um rapaz com síndrome de Down. A gente tinha uma parceria com o SUS, a gente tinha um ambulatório dentro do SUS que atendia as crianças carentes, uma média de 1.200 crianças. E a minha pergunta, na verdade, assim, é um questionamento. Você falou sobre a questão atlantaxial, que eu fiquei super feliz de você falar sobre a questão atlantaxial, que infelizmente poucos profissionais, principalmente fisioterapeutas, se atentam a isso. Aqui em Juiz de Fora, a gente tem um protocolo que a criança nasceu, vai fazer fisioterapia, a gente já pede o raio-x. E sempre a gente ouviu aquela história que o raio-x, a infiltração de radiação poderia causar alteração na tireoide, essa coisa toda. Só que a gente tem com um N de 1.200 crianças, nunca houve um CA, obviamente, de tireoide, até porque é um CA sólido, e a gente sabe que a síndrome de Down não tem CA sólido. Então, é uma coisa que não cabe. Então, a minha pergunta, por que não se atém a isso? Porque ainda a questão da má formação, a síndrome de Down, né, a gente sabe que é uma aceleração da célula celular. Então, por exemplo, eu já tive caso de criança que nasceu com mal formado o dente do áxis, então a gente sabe que o risco ainda é maior ainda, porque isso, como C1 e C2, a compressão do nervo frênico, quer dizer, é óbito, né? E por que não olhar isso de uma vez? Porque a gente sabe que depois, eu já tive casos e a gente melhorou, depois melhorando o tônus da criança, né, melhorando a qualidade do tônus da criança, estabilizou. A gente conseguiu estabilizar sem cirurgia. Então, por que não? Sabe? Por que só com 4 anos? Essa é sempre a minha pergunta que me incomoda. Por que não antes? Essa é a pergunta. Você quer responder? Na verdade, tem alguns protocolos médicos, né, que a gente acaba seguindo dentro dessa faixa de idade. Eu, por exemplo, quando tem alguns profissionais aqui, alguns colegas da área da saúde, que quando a criança, quando o bebê, né, vai fazer uma cirurgia que vai demandar mais ali de uma intubação, de um posicionamento da cabeça, então eles já fazem essa verificação, né? Em algumas crianças, quando eu percebo, né, que tem algumas alterações dentro ali do desenvolvimento, eu acabo sugerindo para que o profissional médico faça o pedido, mas nem todos aceitam e fazem naquele período, né? Porque a gente também, como fisioterapeuta, a gente não tem essa liberdade, essa autonomia, mas a gente faz o encaminhamento. Desculpa, tem sim. Tem sim. Dentro das coisas, dentro da nossa coisa, a gente pode sim, eu sou fisioterapeuta, e a gente pode pedir. Claro que eu peço sempre ao médico para não criar nenhum constrangimento, mas que a gente pode pedir está dentro do nosso conselho. Quando, por exemplo, uma criança que é atendida, que tem um convênio ou tem, né, uma condição ali que possa pagar o exame, é mais tranquilo. Mas quando entra dentro
do centro de saúde, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade com relação a, principalmente, esse tipo de exame. Né, Ju? Você quer falar? Sim, eu acho que, Sérgio, é isso. Não são todos os profissionais que alertam em relação a isso, e o perigo que é, né? O risco que é de uma lesão cervical. Então, eu acho que é uma coisa que, mas a literatura fala de, em média, 10% das pessoas com síndrome de Down que tem, não interessa, tem que ser dito, porque estamos falando de uma lesão cervical. E que posturas e atividades podem evitar isso. Então, eu acho que, às vezes, a gente fica como portadores de más notícias, mas eu acho que é um alerta que tem que ser feito desde sempre para os familiares, em relação ao posicionamento e a brincadeiras, porque ninguém, né, em nenhuma brincadeira você espera que possa acontecer, mas eu acho que na dúvida não se faz, né? Então, o cambalhota, ou ficar apoiado quando a criança fica de urso, que solta o peso na cabeça e tira da mão. Então, eu acho que isso é um conhecimento que já existe e que precisa ser passado, sempre, sempre, sempre. Mas a gente sente a mesma coisa que você, que não é algo recorrente, nem que é dito com frequência para os familiares e nem pelos profissionais. Agora, em relação aos 4 anos, eu não sei te falar qual que é o raciocínio. Eu não sei se talvez, porque eu acho que tem as diretrizes do Ministério da Saúde, né? E não sei se isso pode ser alguma coisa da gente pensar em sugestões para mudar a idade, já que talvez as crianças estejam tendo uma independência motora mais precoce, porque estão tendo uma vida social mais ativa. Não sei, eu acho que isso daí, eu acho que cabe a gente, assim, um profissional, pensar, estudar e poder levantar. O que eu sinto é a gente, enquanto fundação, e daí não é uma crítica, mas eu acho que a gente é devorado na rotina, a gente tem poucos dados. Então, se você perguntar para mim quantas crianças que hoje na instituição têm instabilidade ectoaxial, a gente não sabe responder, né, Cá? Porque talvez a gente não tenha esses dados tão atualizados, né, sem levantar prontuário e tudo mais. Então, eu acho que isso também é algo que a gente, enquanto profissional, tem que mostrar. Olha, de tanto, tem tanto. Então, necessariamente, a importância desse exame, não sei, eu acho que se você... Luxação, eu peguei uma só, em todo esse meu trajeto aí, há mais de 20 anos, na fundação, né? Mas uma dos que passaram pela eu já tive umas 20 aqui em Juiz de Fora. Eu tive umas 20 aqui em Juiz de Fora. Porque eu acho que... São 1.200, 20, quer dizer, ainda é pequeno. Mas um só já faz diferença, né? Um óbito de uma família já é um dano terrível. E eu vou dar uma sugestão já para a fundação de vocês aí. Aqui em Juiz de Fora, a gente a gente conseguiu, lutando com os vereadores, que aqui tem uma lei. Quando nasce uma criança com síndrome Down ou suspeita da síndrome, já faz o ecodoppler. Porque a gente sabe que 50% das crianças com síndrome Down têm má formação cardíaca e 38% são cirúrgicas. Então, já é obrigatório. Se o hospital não fizer, paga multa. Uma sugestão para vocês lutarem aí pela cidade de vocês. Que é uma coisa legal, sabe? Que a gente aqui tenta fazer para proteger nossas crianças. Tá? Desculpa ter entrado aí e falado. Não, é importante, eu acho que isso daí, essa criança aí que é a única, né, e com luxação, instabilidade eu já peguei várias, mas essa com luxação, ela tinha muitos sintomas, inclusive ela não controlava o esfíncter, né, então já era um quadro mais avançado ali, daí ele teve que ir para a cirurgia, essa criança, mas ficou tudo bem. Mas a gente tem uma outra perguntinha, mas é só para provocar. Eu gosto, se não se importa. Eu, na questão do andar, quando eu estava no início, lá no ambulatório, eu tinha uma preocupação muito grande no andar, até porque é uma satisfação para a família. Eu comecei a perceber que a criança estava muito imatura para andar. Não tinha ficado de gatas, não tinha engatinhado. E a gente sabe que o engatinhar
né, provoca visão tridimensional, né, melhora, isso vai implicar na melhora na escola, na questão da espelhar a letra, as questões todas. Então, hoje eu luto muito, eu falo com as mães, não se preocupe no andar, andar vai, mas se preocupe quanto mais ela puder arrastar, e eu sempre peço para não usar tapete, nem almofada, nem aquele tapete emborrachado, nem pano, nem nada. Porque, na verdade, eu falo, mãe, deita no tapete e tenta arrastar para você ver a dificuldade que é. Agora arrasta no chão, como é que é muito mais fácil. A criança é hipotônica, já tem uma fraqueza. Ainda você vai botar uma resistência, num momento que ainda está de aprendizado, é muito complicado. Essa é só uma dica que eu uso aqui, que funciona legal. Não sei se vai funcionar para vocês, não sei se eu estou falando alguma besteira. Mas é uma experiência pessoal minha aqui. A gente pede para que coloque também, né, no chão sem tapete. Isso, quando a gente pede para colocar aquilo que eu mostrei ali no começo, é pensando no bebezinho mesmo, né, no controle cervical. Mas depois, a hora que a criança consegue, que o bebê consegue ter uma autonomia maior, ela vai para o chão mesmo, chão gelado, chão duro, para ela ter essa vivência, né? Para ela receber todo esse estímulo aí proprioceptivo. Mas eu achei que isso é um ponto importante para a gente pensar, né? Sobre essa aquisição aí que você trouxe. Mas as duas colocações, tanto da instabilidade quanto essa questão do estímulo, porque foi que nem eu falei, a criança está no chão, ela vai ter todo esse planejamento, né? Esse planejamento motor que vai interferir ali no seu desenvolvimento, ali, principalmente da cognição. E eu acho que entra também a questão de mudanças de texturas, da importância disso, né, para o estímulo sensorial. E acho que tem outra questão que a gente, Sérgio, percebeu muito durante a pandemia, assim, quando a gente entrou nas casas das pessoas através dos teleatendimentos, que às vezes não é possível deixar a criança no chão por uma questão do local mesmo, da casa. Então, eu acho que cada casa é um caso, né? E depende de onde que é essa casa e como é que é essa rotina, porque eu acho que muitas vezes a nossa orientação do ficar no chão, talvez quando a gente viu o ambiente não era possível, né? Isso foi uma diferença, assim, que a gente observou. Não sei se vocês fazem visita domiciliar na residência das pessoas atendidas, mas a gente teve essa noção do espaço onde a pessoa estava quando a gente teve acesso pelos vídeos, porque mudou muito as nossas orientações. Para que você vê a realidade dura e crua. Acho que é isso, né? Olha só, para finalizar, obrigada, Sérgio, obrigada, meninas. Obrigada. Uhum. Tem aqui no começo, acho que foi a Aparecida Brandão, perguntou sobre o material, se será disponibilizado. Aí não sei se tudo, por causa das imagens aí. Das imagens a gente não pode disponibilizar. Né? Talvez o começo, né? A gente vai ter, acho que tem acesso ao e-mail pela lista de presença. Assinem a lista de presença, formas. Suelen Souza disse, muito bacana, essa formação clareou muito o caminho que minha bebê deve percorrer. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Aí eu acho que é outra Suelen, que tá, Suelen Sul. Boa noite. Até que idade deve ter um acompanhamento com fisioterapeuta? Eu acho que não é idade. Eu acho que a idade não pode ser nem motivo para se fazer e nem motivo para se ter alta, né? O que a gente vê é a questão do desenvolvimento da criança. Não a idade, eu acho muito claro que existe uma tabela de desenvolvimento motor só para as pessoas com síndrome de Down, né? Que existe um aproximado, mas eu acho que a alta pela idade não condiz com o nosso trabalho e com a nossa filosofia institucional. Então, sim, o desenvolvimento da criança. Né? Mesmo o desenvolvimento dela, a gente nunca faz um comparativo do desenvolvimento dela. Nem com uma criança que tem síndrome de Down e nem com uma que não tem. Sempre um comparativo de um desenvolvimento dela com ela mesma.
tá? Para a gente poder traçar aí a evolução dela. Aí, por último, tá aqui, suporte técnico. Se eu quiser, é muito bom verificar essa troca rica de possibilidades. Para nós, pais de crianças com síndrome de Down, temos realmente essa dúvida: será que meu filho vai andar? O melhor é visualizar o quanto vocês nos apresentam a certeza de que isso não é só possível, como também tão importante para todo o processo de desenvolvimento. Muito potente esse momento de troca. Ó, acho que a gente fecha com foi alguém que saiu, o administrativo, o Rico falou. Tá. Eu acho que fechamos com chave de ouro, né? Posso só pedir uma coisa, Mila, Abrir as Sérgio? câmeras. Você se incomoda, Sérgio, da gente pegar seu contato para a gente Claro. poder, se o Sérgio se incomoda... Ah, ele saiu. Mas Não, deve sai ter não. o... Ah, não? Sem problema. Tá, podemos sair, pegar seu tô contato para a gente poder discutir Sim. e pensar junto em possibilidades, Claro, principalmente claro. social? Sem problema algum. Sem problema. Qual das duas que fez lá no CEPEC? Eu fiz lá no Eu. ZAN também. Eu, Foi Juliana. você? Foi. É, legal. Também fiz lá. Que ano você fez? Eu fiz faz 7 anos. Foi mais ou menos na minha época. Ô, Sérgio, eu tô escutando sua voz. Eu acho que eu te conheço. Eu acho que a gente foi da mesma turma. Eita! Eu acho que sim. Vou abrir minha câmera. Eu vou abre a câmera para eu te ver. Só tô mais carequinha, tô mais branquinho, cabelo branco. Vou tirar o óculos, olha. Eu acho que é capaz da gente... Porque a sua voz me é familiar, assim, sabe? Eu ficava com a sotaque. Lembra da Júlia, que é da Juliana, lá de Florianópolis, Gineco? A gente era da mesma turma. Muito legal. Então você lembra como é que eu era meio polêmico lá, né? Pois é. Não, vamos conversar. Vou pegar seu contato. Você tá já bom? tem o contato, né, Ju? E nem sabia. Então, porque se perde, né, Mila? Não, Vai cada um. Você tá naquele grupo lá do CEPEC, lá? Daquele grupo? Tô. Então pronto. Eu também tô lá. Combinado, então. Vou Mas qualquer coisa você vai pegar por aí. Eu já fiz o cadastro aí. Tá? Qualquer coisa é fácil. Tá? Você quer anotar meu telefone? Eu falo. Não, depois a Sérgio, gente... não dá porque fica no YouTube. Não. Tá no YouTube. Eu pego com o Rico. Semana que vem já vai estar no YouTube. Façam mesmo essa troca, porque é bom para todo mundo, né? Claro. Você sabe. Você lembra então do ambulatório que a gente falava, né? Sim. Mudou a administração. Eles acabaram, com pós-pandemia, eles acabaram com o serviço. Tem uma fila de 3.000 crianças esperando, você acredita? 3.000 crianças. Uma doideira. Eu estou usando um consultório nesse momento. Para mim, na verdade, para mim foi ótimo, né? Porque lá eu era voluntário, eu atendia de graça, né? Porque eu tenho uma ONG, a gente fez uma parceria com o SUS, eu botava 14 profissionais dentro do SUS, né? Eram 14 profissionais. É isso aí. Vou escrever. Obrigada, viu? Muito obrigada, gente. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Parabéns, tá? Excelente. A gente agradece. Foi excelente. Vai reverberar, assim, para dormir, acordar. Obrigada e até amanhã. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Rico. Tchau. Obrigada, Rico. Obrigada, Mila. Obrigada, Mila. Obrigada.